nós, aqui um estado eminentemente agropecuário, de repente nós não tínhamos aqui a Secretaria de Educação, desculpa, a Secretaria de Agricultura. Além do mais, nós não tínhamos aqui a estrutura nossa da Emater, estava totalmente desfalcada, totalmente ali sucateada, sem menor apoio aos produtores. Nós fizemos um trabalho de consolidar também a agricultura familiar, a agricultura de pequeno porte no estado. Foi um trabalho direcionado para levar a essas pessoas, primeiro, a condição mínima. Não tinha ali sinal de internet, não tinha ali sequer energia elétrica em várias regiões do estado, nas regiões que você tinha o maior número de assentamentos. Não tinha o apoio técnico para orientar essas pessoas. Não tinha uma política que ela foi implantada pelo governo federal e ampliada por nós, que foi a política de aquisição de alimentos, isto dando uma maior garantia de renda ao cidadão e que aquilo que é produzido por ele é adquirido pelo Estado e distribuído para ali as escolas, os colégios e, às vezes, aquelas instituições sem fins lucrativos, cuidando ali das pessoas, dos idosos ou das crianças. Nós implantamos também, junto a isso, uma área, que eu repito, de pesquisa, junto com a Secretaria de Desenvolvimento nessa área de inteligência artificial, também para nós avançarmos cada vez mais na nossa capacidade produtiva. E, junto a isso, a Secretaria da Agricultura ela passou a ter também este outro lado, que foi de estimular a todos os produtores rurais que convivesse, de uma certa maneira, em parceria completa com o Estado. As limitações ainda nos estados nossos do Centro-Oeste especialmente a logística. Esse é o desafio maior. Período de chuva, nós ainda temos ainda rodovias não asfaltadas e, como tal, isso traz transtorno aos produtores. Tivemos uma parceria muito importante. Os produtores abraçaram junto ao governo e também apresentaram e doaram projetos, aqueles projetos executivos para que você possa fazer a rodovia. Isso diminuiu o tempo e nós investimos fortemente. Estamos asfaltando aí dezenas de rodovias no nosso estado de Goiás e, como tal, abrindo espaço para a agricultura chegar nesses quadrantes onde nós não temos ainda esta presença. Outro ponto que ainda é uma dificuldade para o estado de Goiás, você sabe, é que a energia elétrica do estado era uma companhia do estado, ela foi privatizada. Infelizmente, a privatização se deu num molde muito ruim para o estado de Goiás, até porque a empresa estava vivendo momentos de envolvimento com várias gestões, com muita corrupção, e aí essa privatização ela segurou muito, tá certo? O desenvolvimento do estado de Goiás e a energia, o fornecimento de energia tem sido o maior fator de estrangulamento da expansão de Goiás e do avanço do estado de Goiás. Mas nós estamos superando isso. Foi feita agora uma venda na distribuidora de energia elétrica. Estamos aguardando ainda agora a chegada da próxima empresa para que ela possa aí apresentar um valor significativo de investimento para suprir a demanda de energia no nosso interior do estado. Você sabe que a irrigação, a tecnologia de ponta exige muito que o estado entre com a parte de infraestrutura, mas que o fornecimento de energia também chegue junto. Acho que agora Goiás vai dar um salto maior e ainda avançar mais na capacidade nossa de investimento e o setor
da iniciativa privada está acreditando e está investindo cada vez mais no nosso Estado. Realmente, a agropecuária ela superou melhor esse momento que nós vivemos da pandemia, até porque a nossa atividade ela é feita ali a céu aberto, né? Então, como tal, a contaminação ela não chegava a atingir percentuais como nós víamos nas grandes cidades e nos grandes conglomerados. Então, com isso, o setor realmente ele avançou. Quais foram as limitações? Foram essas, como você disse, que nós implantamos ali os congressos, os eventos, e tudo isso passou a ser mais à distância. Mas, querendo ou não, o setor ele não teve uma perda na sua capacidade produtiva, ele foi, e como tem sido, né, independente de pandemia, o grande ponto de apoio da economia do nosso país tem sido a condição de dar ao Brasil essa credibilidade internacional, que hoje nós somos essa potência na área de produção de proteínas, de grãos, e isso aí é algo que nos diferencia diante do mundo todo, aonde você não vê em outros lugares essa capacidade de expandir muito mais a nossa produção, que nós já chegamos aí a 300 milhões, mais de 300 milhões de toneladas de grão, e vamos superando isso a cada ano, a cada chegada que nós temos aí da infraestrutura em várias regiões do país que ainda não tem uma logística mínima. Isso aí vai sendo acompanhado com a chegada da agricultura. E a agricultura, quando chega, ela muda o perfil da cidade, da região, é tudo, é uma mudança substantiva. É algo assim que é impressionante a rapidez com que uma cidade é transformada no momento que ali se transforma numa nova fronteira agrícola. E como Goiás ainda tem muita área ainda, nós vamos poder melhorar ainda muito, não só o salário, a oportunidade de emprego, a renda per capita das pessoas aqui e também o índice de desenvolvimento aqui do nosso estado. Então, eu vejo que a pandemia, ela, infelizmente, trouxe graves consequências para nós que perdemos aí milhares de vidas de pessoas, amigas, mas que, em relação à nossa capacidade produtiva, nós realmente não tivemos aí grande comprometimento e o Brasil continuou crescendo e alavancando cada vez mais esse segmento, que para mim é indiscutivelmente um dos mais importantes, a segurança alimentar. Quer dizer, isso é tudo hoje, em qualquer momento de crise no mundo, a garantia da segurança alimentar é a condição de sobrevivência dos países, e com isso eu vejo o Brasil como esse país capaz de acalmar o mundo, ofertando aí milhares de toneladas de grãos para poder equilibrar a demanda que nós temos. Goiás foi o que apresentou o maior número de empregos, tá certo, formais do Centro-Oeste, e também o maior crescimento do PIB do Centro-Oeste em relação ao país. E com isso mostra o quanto nós ainda temos ainda de desafios pela frente e o quanto nós temos de potencial de melhoria da qualidade de vida das pessoas que aqui estão. Isso é muito gratificante. Lógico que nós temos a responsabilidade, eu como governador, de cada vez mais também fazer com que haja a industrialização dos produtos. Nós temos que avançar para isso. Isso é fundamental, certo? Nós sabemos que hoje os estados eles são duramente penalizados aí com as regras que deu maior capacidade de competitividade internacional com a Lei Candir, mas também os estados ficaram privados ali de ter também uma condição muito competitiva na parte industrial. Nós precisamos de saber trabalhar este momento, porque
porque isso também é fundamental para nós. Nós não podemos ainda, ou nos próximos anos, continuarmos apenas como fornecedores de matéria-prima. Então, acho que a industrialização do nosso setor, ele precisa de vir cada vez mais forte, para que a gente possa agregar cada vez mais valor e melhor distribuição de renda. Tá? Às vezes, com todo respeito aí a uma multinacional que importa aí milhões e milhões de toneladas, mas você sabe que apenas uma pessoa ali faz aquisição ali de milhões de toneladas de grão e que passa ali pelas nossas rodovias do Estado e que realmente não deixa ali nenhum tipo outro de forma do Estado poder arrecadar para melhorar aquela rodovia, para manter aquela rodovia, para expandir essa área toda. Então, é um desafio que nós, no Centro-Oeste, temos, que vamos superá-lo, esse processo também da industrialização, sem lógico, de maneira alguma, privando os nossos amigos produtores rurais de ter ali a competitividade do mercado e ter a garantia de sua renda. Nós não podemos criar amanhã, em nome da industrialização, uma situação que possa ser reserva de mercado a alguma indústria, penalizando o produtor rural. Esse é o debate que nós temos que avançar nele e chegar a um acordo e a bom termo para que possamos ter a convergência desses dois segmentos, da produção primária, a transformação do produto, o consumo já na fase terminal, o Estado arrecadando e o cidadão podendo ter o emprego garantido também ali nas cidades. Você sabe que esse assunto especificamente, eu conheço bem dele e também da forma de lutar por ele. Você sabe que se nós criamos, desde 1990, o nosso primeiro mandato, tá certo? E veio desde a Constituinte, a bancada do agronegócio, foi com esse objetivo, certo? Talvez foi o primeiro desafio que nós tivemos. O grau do endividamento rural, que naquela época eram aqueles indexadores, os mais malucos, que você comprava um trator e ficava devendo 20 tratores, certo? Então, essa era o total falta de noção do que fosse o setor rural. Agora, quando você fala de crédito, isso aí, você tem vários mecanismos. Lógico que o mecanismo de poder financiar, mas também com um valor pré-determinado, com prazo maior, com carência maior e com uma taxa de juros menor, no Centro-Oeste você só tem o FCO. Ponto. Você não tem outra fonte, é o FCO. E o FCO, você tem que fazer com que ele também seja bem redistribuído para que não seja concentrado em apenas uma região e nem em apenas alguns produtores rurais. Então, esse é o cuidado que nós temos. Outra linha de crédito, ela vem por financiamentos do Banco do Brasil, mas também pelos bancos privados. E também agora por uma outra alternativa nossa, que são as cooperativas de crédito, que entraram de uma forma competitiva. Que nós criamos isso quando era deputado federal. Não existia. Antigamente, só os bancos privados não admitiam que as cooperativas pudessem ter cooperativa de crédito, que avançasse no crédito rural. Era um mercado monopolizado por eles. Isso aí trouxe uma nova vertente de crédito. Nós, por exemplo, trabalhamos fortemente para que a administração do FCO possa ser compartilhada com o Banco do Brasil, porque hoje a taxa que é cobrada pelo Banco do Brasil é muito alta para a administração do FCO, quase que consome toda a verba que é destinada naquele ano agrícola,
e, como tal, essa é uma discussão que tem sido levantada por nós e eu tenho pedido sempre a continuidade dessa luta pelos deputados federais e senadores da República. Esse assunto é um assunto, não é que ele foge da alçada dos governadores, mas é que é um assunto que ele tem muito mais capacidade de avançar no momento que você está no parlamento. Porque ali, sim, você vai analisar os créditos que são dados, de que maneira o governo vai orçamentariamente destinar para a safra, em qual percentual, em quais taxas que vai atender o setor. Tá? Isso aí, da parte minha do governo, eu sou presente em todas essas discussões, mas a queixa geral, você sabe, Paloma, é uma taxa de juros que está ficando difícil de você poder ter a garantia que você poderá quitá-la amanhã, porque você tem vários complicadores. Não é? A estiagem, ou se não, chuvas em excesso, fungos, doenças outras que virão, tudo isso são fatores imprevisíveis dentro do setor da agropecuária. Os seguros hoje estão ficando de uma forma cada vez mais oneroso para o produtor rural, tá certo? As seguradoras, elas querem ter um fundo maior que nós já criamos no Congresso Nacional, mas que infelizmente não está sendo capitalizado esse fundo, tá certo? Que seria um fundo de reserva para garantia também das seguradoras. Enfim, é um assunto, Paloma, que ele existe todo ano e ele será eterno, tá certo? Porque cada vez mais nós teremos que enfrentar um setor especulativo, tá certo? Que muitas vezes não tem essa visão de produção que é o nosso setor rural. Mas eu posso te garantir que, em relação ao que nós vivemos em 1986 e aquela época, hoje nós estamos numa situação bem melhor e com o setor rural muito mais capitalizado e também com maior capacidade, com maior musculatura para enfrentar esse debate. Hoje, todo o setor hoje tem consciência plena da sua responsabilidade ambiental, certo? Hoje, ninguém mais do que nós sabemos a responsabilidade que temos em preservar os nossos mananciais, nossas nascentes, proteger as nossas florestas e, ao mesmo tempo, as nossas áreas de preservação permanente. Nós temos a consciência disso. Até porque a sobrevivência do setor depende de nós termos esse cuidado especial com o meio ambiente, o que dá a nós essa capacidade muito mais produtiva de ter ainda mais aquilo que nós estamos fazendo em Goiás, que tem sido uma prática que tem resolvido muito, que são fazendas produtoras de água. Nós temos regiões do estado que nós produzimos muito mais água hoje do que produzia-se há 50 anos atrás. Então, tudo isso hoje é muito bem avaliado e o setor rural ele não existe mais, Marcelo, aquela época do achismo, certo? Hoje, o setor é um setor que ele evoluiu, posso dizer, é o setor que mais absorveu tecnologia e pesquisa no mundo hoje, certo? É o setor agropecuário. Então, você vê a inteligência artificial sendo aplicada hoje, diretamente. Hoje, algumas empresas maiores não usam inteligência artificial. Nós já estamos trabalhando com ela. Então, você vê hoje a variedade hoje na área de pesquisa de sementes, que elas são apropriadas para cada região. Onde é que se imaginou ter a produção de soja no Vale do Araguaia? Tá certo? Nunca se imaginou. Aquilo era tido como isso aqui jamais terá algo que não seja pecuária. Você chega hoje no Vale do Araguaia, você tem lá produtividade comparável também com estados como o Paraná. Então, é isso que mostra o que a ciência, o que a tecnologia, o que a pesquisa tem demonstrado. E essa área é a área que nós temos, tá certo? Então, nós temos aqui a FAPEG,
que é um órgão também vinculado à área da pesquisa, da universidade, da Secretaria do Desenvolvimento e Inovação, como também na nossa Emater. Então, hoje, para você ter uma ideia, para atender parte dos produtores rurais, que são pequenos e médios produtores, nas regiões ainda que não tem uma infraestrutura maior, a Emater, junto com a Embrapa, estão desenvolvendo aqui uma variedade da mandioca, que ela tem uma capacidade de produção por hectare 4 vezes mais do que era produzido anteriormente. Então, anteriormente, nós tínhamos ali uma mandioca que produzia 12 toneladas por hectare. Hoje eles estão desenvolvendo variedades. O último dia que eu estive lá na cidade de Porangatu, num dos centros de pesquisa da Emater, tá certo? A variedade já está prevista para chegar a 48, 50 toneladas por hectare. Então, isso tudo, junto a isso, nós fizemos um convênio com a Ambev. E aí, esses produtores já estão fornecendo mandioca para produzir cerveja. Então, você vê que isso tudo é tecnologia. Você já vê hoje o agricultor, o pequeno agricultor, já falar em... Olha, eu acabei de assinar aqui um contrato futuro com a Ambev. Quer dizer, onde é que você imaginou um pequeno agricultor já assinar um contrato futuro com a Ambev? Já peguei antecipadamente aqui o empréstimo, já garanti a ele tantas toneladas de mandioca daqui o prazo tal. Então, tudo isso é um outro momento da agropecuária. E se nós não prepararmos o nosso setor para acompanhar esse desenvolvimento, de modéstia à parte, Goiás tem mostrado essa capacidade, tanto é que o Mato Grosso produziu mais soja do que nós, foi o primeiro lugar no Brasil. Mas se você buscar por hectare a produtividade, Goiás é o primeiro lugar. Então, tudo isso é tecnologia, tudo isso é modernização, é investimento, é buscar qualificar as pessoas para que não fique na tese do achismo, e sim da ciência. E é isso que nós estamos implantando no estado de Goiás.